Meu nome é João Fábio e hoje estou com a aula de inglês do 7º ano, certo? Então vamos fazer a leitura desse fragmento aqui, né? De acordo com essa tirinha aqui. In the fragment, he was a ninja. This phrase represents. Então, no fragmento, ele era também um ninja. Esta frase representa. Então, temos que identificar o verbo auxiliar. Então, was, né? Como nós podemos perceber, o was é a forma singular do verbo to be, né? Anteriormente, no 6º ano, nós vimos que am e is eram usados no singular, né? O was eu uso no singular no passado. Então, de cara aqui, nós veremos que representa a letra C, verb to be in the past, né? Se tiver o was na frase, a frase será singular. Então, não será futuro, não será passado simples e não será verbo to be no presente, como eu falei, né? Será a letra C, verbo to be no passado. John Philip Sousa was a famous composer. He was also a ninja. Ok? Então, como nós vimos aí, o was representa passado, em sua forma singular. Outra coisa que eu quero destacar é que nem toda palavra que tem ing em inglês será verbo, né? Podemos ter outras conotações. Então, interesting, a palavra interesting significa interessante. Então, interessante é um adjetivo. Então, temos que acabar com essa cultura, que toda palavra em inglês será sempre verbo. Tem alguns exemplos aqui, ó. A palavra building. Building em inglês é prédio. É um substantivo. Eu digo noun ou então substantivo. A palavra amazing, impressionante, é um adjetivo. Também termina com ing. Agora, se vier verbo auxiliar mais o verbo principal com ing, teremos verbo. Is moving, are visiting, ok? Então, será verbo se vier verbo auxiliar associado a um verbo principal com a terminação em ing. Então, interesting, como eu falei, será o quê? Letra D, an adjective, ok? In the fragment, do you feel the same? Esta frase está escrita no. Bem, toda vez que vier o auxiliar do ou das, em frases interrogativas, se trata de presente simples. Do you feel the same? Você sente o mesmo? Então, essa frase é daquela música Close Your Eyes, né? The Eternal Flame. Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Certo? Então, do you feel the same representa o quê? Presente simples. Letra D, né? Simple present tense. Toda vez que vier do ou das, teremos o quê? Frases interrogativas. Frases interrogativas no presente simples, que vai indicar rotina ou frequência. In the fragment, close your eyes. Esta frase escrita está no. Então, toda vez que a frase iniciar por um verbo, se trata de um imperativo afirmativo. Qual é a função do imperativo afirmativo? Indicar ordem ou fazer pedidos, né? Feche a janela, né? Desligue a lâmpada, abra a porta. Então, toda vez que a frase iniciar por um verbo, eu terei um imperativo afirmativo. Então, nessa frase aqui, ó, close your eyes. Close your eyes. Feche seus olhos. Então, close é um verbo. Se é um verbo, iniciou a frase, teremos um imperativo afirmativo. Então, qual é a letra, pessoal? Letra C, imperativo afirmativo. Ok? Então, com isso, nós fizemos uma revisão sobre verbo to be no passado, né? Palavras que têm a terminação em ing, que a gente viu que tanto pode ser adjetivo, substantivo ou verbo. Vimos também frases no presente simples, com o uso de do ou das, né? E, finalmente, close, que é imperativo afirmativo, né? Toda frase que iniciar por um verbo, nós teremos o imperativo afirmativo. O presente progressivo, ele tem duas conotações. Ou vai expressar uma ação em progresso, an action in progress, algo que está sendo desenvolvido agora, ou uma ação futura planejada, certo? Nesse exemplo aqui, ó, John is having a special dinner. John está tendo um jantar especial. Eu tenho aqui o verbo auxiliar, is, e tenho o verbo principal com a terminação em ing. Certo? Então aqui eu tenho uma ação em progresso.
é algo que está acontecendo agora, certo? E também pode ser expresso uma ação futura planejada. Ou seja, o sujeito tem a possibilidade de realizar aquela ação em uma oportunidade futura. Por exemplo, next year I'm going to finish my second graduation. Próximo ano, eu estou indo terminar minha segunda graduação. Certo? Então, como aqui a expressão de tempo do futuro, next year, veio no início da frase, então eu coloquei a vírgula, certo? Eu posso também escrever I'm going to finish my second graduation next year, de uma forma direta. Então, mesmo com verbo auxiliar, mesmo com terminação em ing, essa frase indica uma ação futura planejada, ou seja, algo que vai ser concretizado no próximo ano, certo? Então, vamos para o slide agora. Vamos para o slide. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o slide. Beleza? Nós vimos aí duas vertentes relacionadas ao presente progressivo, que pode ser uma ação em progresso ou uma ação futura planejada. Certo? Então no slide aqui eu tenho, ó, in the fragment, Julia always goes to the zoo on Sundays. Julia sempre vai ao zoológico aos domingos. Então essa frase aí eu tenho o advérbio de frequência, always. Always é uma frequência, representa uma frequência de 100%. Né? Sometimes. Sometimes representa uma frequência de 50%, 50%. Hardly ever. Hardly ever representa uma frequência de 5%, 5%. E never representa uma frequência de 0%. Ok? Então, toda vez que a frase vier entre o sujeito e o verbo principal, os advérbios de frequência, vai indicar uma rotina. Se indicar uma rotina, indica também uma frequência. Então, Júlia sempre vai ao zoológico aos domingos. Então, o verbo ir está na terceira pessoa. Tem a terminação ES. Por quê? Porque Júlia é quem? Júlia é ela, né? Então, logo, o verbo receberá a terminação ES. Então, esta frase representa o quê? An action in progress, a possibility, a future action or a routine. Como eu falei, toda frase que vier os advérbios de frequência indicará o quê? Rotinas. Beleza? Então vai ser a letra D. A routine. Vamos agora para as situações que eu falei relacionadas ao presente progressivo. Né? In the fragment, Peter is moving to Iceland next month. Peter está se mudando para a Terra Gelada no próximo ano. Então, next month indica o quê? Futuro, próximo mês. Então, o presente progressivo aí não vai indicar uma ação em progresso, e sim a future planned action. A future planned action, uma ação futura planejada. Então, toda vez que vier next year, next month, next season, ok? Vai ser sempre uma ação futura planejada. Então, vai ser a letra B, a future planned action. Vamos para o próximo slide. In the fragment, Mary is eating Chinese food at that restaurant. Mary está comendo comida chinesa naquele restaurante. Então, essa ação não está acontecendo agora. Eu não tenho o verbo auxiliar is, eu não tenho o verbo principal eating, com a terminação em ing, ou seja, eu tenho an action in progress, uma ação em progresso, está sendo realizada agora. Então, vai ser a letra B. Então, pessoal, eu espero ter contribuído nessa aula de inglês com o assunto presente progressivo e os advérbios de frequência, que eu tinha falado agora há pouco com vocês. E hoje eu trouxe para vocês uma música de Louis Armstrong, What a Wonderful World, que mundo maravilhoso. Então, nessa música, eu tenho a presença de substantivos e cores, né? Eu tenho o substantivo baby. Baby, em inglês, é bebê. No plural, ficará babies. Por quê? Porque baby termina em Y, mas é acompanhado de consoante. Então, quando vier a terminação Y acompanhada de consoante, eu tirarei o Y
e acrescentarei a terminação IES. Certo? É o caso de city, que fica cities. Então, toda vez que o substantivo terminar em Y e for acompanhado de consoante, eu tirarei o Y e acrescentarei IES. Os outros substantivos, cloud, friend e day, receberão apenas S. Beleza? Então, cloud, clouds, friend, friends, day, days. Também eu tenho some colors written on the sun. Green, red, blue and white. Vamos fazer a leitura da música? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Essa música, ela foi tema de uma propaganda, né? Na televisão, e também a trilha sonora do filme Madagascar. Então, está muito presente na vida de vocês aí. Em algum momento vocês já ouviram essa música. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the darkest sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They will learn much more than I will never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Eu sei que vocês têm possibilidade de cantar essa música comigo. Vamos tentar? I see trees of green, red roses true. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. Nós iremos estudar os advérbios de modo. Então, em inglês, os advérbios de modo estão sempre presentes, né? Tem algumas terminações, li, ile ou ale, certo? Então, se vier essa terminação, você já sabe que se trata de um advérbio de modo. Então, no fragmento, the word absolutely represents. Então, no fragmento, a palavra absolutamente vai representar o quê? Um advérbio. Então, toda vez que a palavra vier com o li, ile e ale, né? Li, ile e ale, você sabe que vai representar o quê? Um advérbio de modo. Por exemplo, perfect. A palavra perfect. A palavra perfect. Perfect é um adjetivo associado a um sufixo li, vai ser transformado em um advérbio de modo. Mood, adverb. Então aqui, ó, inicialmente nós temos perfect, que é um adjetivo, associado a um sufixo li, vai se transformar em perfectly. Ou seja, toda derivação sufixal mudará a classe gramatical das palavras. Certo? Então, toda vez que um sufixo for adicionado à palavra, mudará a classe gramatical dela. Beleza? Então, a palavra absolutely será o quê? Advérbio. Letra A. Então, falando sobre verbos modais. Os verbos modais, eles só funcionam com a presença de um verbo principal. Eles, por si só, não têm nenhuma influência na frase. Se eu digo assim, I can speak English, eu posso falar inglês. Então, can indica capacidade. Agora, should vai indicar o quê? Conselho ou sugestão. Advice or suggestion. Então, toda vez que vier should na frase, vai indicar conselho ou sugestão. Então, nessa tirinha aí, a mãe pede ao pai para dar uma voltinha com os filhos, né? Para ela ter um relaxamento,
pelo menos de 1 hora, né? Então ela faz uma série ele faz uma série de questionamentos, né? Primeiro, ela pergunta se ele pode ficar com os meninos por algum momento e ele faz uma série de questionamentos, né? Quanto tempo, se tem que trocar a fralda dos meninos, certo? Então, como eu falei, should vai indicar conselho ou sugestão. Então, vai ser a letra B, advice. Beleza? Então, eu espero ter contribuído com a aula de inglês de vocês e nos veremos na próxima aula.